Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, conforme nós escutamos através do comentário inicial desta Santa Missa, esta festa, a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha, foi promulgada pelo Papa Pio XII em 1955 e nos convida a olhar para Maria como, não somente como mãe, mas como rainha, diante da realeza de seu Filho Jesus. Devemos sempre recordar e lembrar que a nossa fé, a fé cristã, tem como centro a pessoa de Jesus Cristo. Por mais que nós tenhamos uma devoção forte, bonita a Nossa Senhora, seja ela qualquer título que tenha, a nossa fé primeira é Jesus. O centro da fé cristã é Cristo. Cristo está no centro. Se nós formos só uma pequena análise, uma pequena avaliação, se nós olharmos lá a estrutura do santuário de Aparecida, quando nós chegamos na Basílica, quando nós olhamos para o centro do Santuário Nacional, o que está no centro é o altar. Por mais que a casa seja de Nossa Senhora, o centro da Basílica de Aparecida é o altar. Nossa Senhora, ela vai ficar lá no cantinho, olhando também para o centro. É ela quem nos aponta a Jesus, é ela quem nos indica o caminho, que é Jesus. Então, nós celebramos hoje esta bonita memória, porque só pode ser aquela que convém à mãe de Jesus, Senhor e Salvador do mundo, esse título. E Maria, em sua condição de mãe, ela vai reinar, queridos irmãos e irmãs, sobre os corações, atraindo-os com seu amor, iluminando-os com seu exemplo e sustentando-os com sua prece, com sua oração. A coroa de Maria não tem nada a ver com aquelas que simbolizam a potência, não tem nada a ver com aquelas que simbolizam a vaidade deste mundo ou as glórias, mas na verdade, amado irmão e irmã, a coroa que Maria traz consigo é formada desde o princípio pelo seu sim e pelo seu serviço dedicado aos mais frágeis, aos mais pequeninos. No domingo passado, nós celebramos a bonita festa da Assunção de Maria. Ouvimos de forma muito bonita o texto da visitação. E hoje
ao olhar e celebrar Maria como rainha, a coroa que Maria traz consigo é a coroa do serviço que ela sempre prestou ao reino de Deus, de forma especial aos mais simples. Na primeira leitura de hoje, deste trecho de Isaías, no capítulo 9, ele foi escrito pelo profeta num tempo de escuridão política e ao mesmo tempo espiritual, em que o povo passava, o povo de Israel. Este povo era ameaçado por guerras, por injustiças, mas mesmo em meio a tanto caos, mesmo em meio a tanta desgraça, o profeta Isaías anuncia sempre uma mensagem de esperança. Virá uma luz, virá um Salvador, um Rei justo e eterno. A nossa vida, ela deve ser sempre motivada, animada por esta esperança que não nos decepciona, conforme nos recorda o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5. E o texto de Isaías nos lembra: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Esta imagem podemos buscar e fazer uma ponte, um paralelo com aquela imagem de Belém, quando os reis se deixam guiar pela luz da estrela. Seguindo a luz da estrela, encontram o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, Senhor da nossa história, da nossa vida. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ou seja, a grandeza, ela se faz simplicidade. Deus faz o processo bonito da experiência da kenosis, de se rebaixar-se, de deixar a sua condição de poder, de status, para estar no meio dos simples, dos humildes. Depois, esta imagem bonita do maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Pai eterno, um príncipe da paz. Hoje, queridos irmãos e irmãs, ao recordar o título de maravilhoso conselheiro, Jesus, ele nos guia com sabedoria, com a sabedoria divina aos caminhos que nos levam a Deus. Depois, um Deus forte, um Deus que não tem e que não age com autoritarismo, mas com autoridade e com poder para vencer toda a condição maligna que pode prejudicar, trazer dor e sofrimento aos seus filhos. Um Pai eterno, o título de um Pai eterno porque é Ele quem cuida de nós com amor incondicional, e um amor eterno, um amor que não tem limite, um amor que não acaba. E depois, esta imagem de príncipe da paz. O seu reino é de paz, e uma paz verdadeira, que começa no coração e se estende para o mundo. E o Papa Leão recordava isso em suas catequeses. A paz, para acontecer, ela precisa nascer dentro do nosso coração. Porque se não nascer dentro do nosso coração, não adianta eu querer rezar pela paz nos países que se encontram em guerra, se eu não consigo construir paz e ser ponte dentro da minha família, dentro do bairro onde eu resido, dentro da comunidade onde eu participo. Então a paz é fruto que nasce dentro do coração e que depois vai se revelar também na nossa vida prática, no exterior do nosso ser. Então, que possamos ter essa consciência de que a paz que eu quero, a paz que eu desejo, é a paz que deve nascer dentro de mim e que deve acontecer também nas pequenas ações, nas pequenas atividades da minha vida. E aí, queridos irmãos e irmãs, não podemos olhar para a paz apenas como a ausência de guerra, porque a paz ela precisa acontecer em todos os aspectos da vida do ser humano. Nós rezamos pela paz para que os conflitos cessem, e temos que rezar e continuar rezando, e o Papa vem fazendo este alerta para a igreja. Lá na paróquia nós iniciamos hoje pela manhã o dia de oração pela paz, rezamos as laudes, fizemos agora, eu expus o Santíssimo Sacramento, e agora vamos terminar com a Santa Missa logo mais à noite. Mas rezar pela paz me leva também a viver esta paz que deve nascer e brotar dentro do meu coração. E a paz ela acontece de forma total e completa. Uma paz ela só pode acontecer, nos recorda o educador, que eu gosto sempre de recordar e lembrar, o educador Paulo Freire, certa ocasião escreveu:
para que a paz aconteça de fato na sociedade, no mundo, todos os pais de família precisam ter pão em sua mesa para dar aos seus filhos. Para que a paz aconteça, todos os pais precisam ter educação para oferecer aos seus filhos, segurança, saúde, porque tudo isso é fruto da paz. Qual pai, qual mãe consegue ter paz se não tem o que dar de comer para o seu filho, para a sua filha? Qual pai, qual mãe consegue ter paz se não consegue dar condições dignas de saúde, de segurança, estabilidade para o seu lar? Então, que nós possamos ter esta consciência de que a paz, ela precisa acontecer a partir de nós e dentro de nós. Na prática da caridade, na prática da solidariedade, no perdão. Os frutos da paz também nos levam a viver experiências de reconciliação, de perdão, de amor e de fraternidade. E por fim, no Evangelho de hoje, o autor sagrado, ele nos apresenta o cumprimento desta profecia de Isaías, que nós acabamos de escutar lá no capítulo 9, de 1 a 6. O Evangelho de hoje nos mostra que Deus, ele entra na história humana por meio da liberdade humana. Ele não impôs a sua autoridade sobre Maria. Ele levou uma notícia a ela. E é interessante destacar no texto que Maria, com humildade e coragem, ela diz sim a este chamado divino. Mas contudo a sua fé, a fé de Nossa Senhora, ela não é uma fé passiva, é uma fé ativa que leva Maria a questionar o próprio Deus, mas ao mesmo tempo não leva somente a questionar o próprio Deus, a ser uma crítica, uma pessoa crítica que vive de criticismos. Não, Maria, ao questionar Deus e ao receber a resposta de Deus, ao mesmo tempo que ela questiona, ela também trabalha outro tema importante, o tema da confiança. Ao mesmo tempo que ela questiona, ela confia em Deus e abraça o compromisso de ser a mãe do Salvador. E aí, queridos irmãos e irmãs, olhando o exemplo de Maria, que diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, nós precisamos também viver esta experiência de acolher o chamado de Deus em nossa vida e dizer sim, com o coração disponível, mas um coração sincero, para poder viver essa disponibilidade a qual o Senhor nos convida a sermos fiéis discípulos e discípulas. E para concluir essa reflexão, para não alongar muito, eu termino com 3 pensamentos a respeito do próprio Evangelho. Deus chama os simples. Como Maria, cada um de nós também temos uma missão. Temos que tomar consciência disso. Cada um de nós temos uma missão. A fé verdadeira escuta. A fé verdadeira, ela escuta, ela questiona com sinceridade, mas ao mesmo tempo ela confia. Maria escutou, questionou e confiou. E por fim, o sim de Maria nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que a entrega a Deus, que a nossa entrega a Deus, ela transforma o mundo. Que o sim de Maria, como o nosso sim, como a nossa entrega a Deus, ela consegue também transformar a realidade social onde estamos inseridos. Mas para isso é preciso que o nosso sim seja sincero, que a nossa adesão a Jesus Cristo seja sincera, porque senão nós não conseguiremos transformar nada, muito menos nós mesmos. Então que sejamos sinceros no sim que damos ao Senhor, para podermos fazer com que a transformação comece primeiramente dentro de nós e depois se estenda também àqueles com os quais eu convivo. Que Maria, rainha do céu e da terra, que Maria, rainha da paz, interceda a Deus por nós, para que a paz aconteça nos países em conflito, nos países em guerras, mas também dentro da nossa própria casa, da nossa família, da nossa realidade social. Que neste dia nós possamos atender este pedido do Santo Padre, o Papa Leão, e rezar pela paz, para que a paz possa acontecer de fato. Uma paz que me leve a amar, uma paz que me leve a aprender a se reconciliar e, acima de tudo, a perdoar sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.